carta de Paulo aos Gálatas, desta feita no capítulo 6, e faremos a leitura do verso 1 ao 5. Estamos também nos aproximando do final da carta, e desde o início de dezembro estamos pregando na epístola de Paulo aos Gálatas, e hoje vamos pregar no capítulo 6, do verso 1 ao 5. Acompanhe com bastante reverência o que vai ser lido mais uma vez nessa manhã, porque o que vai ser lido é a palavra de Deus, a palavra da salvação para todos aqueles que creem. O único meio de salvação é ouvir o Evangelho contido na santa palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós queremos nesta manhã do teu dia, esse dia abençoado que o Senhor Deus fez e derramou chuva sobre essa cidade, nós queremos, ó Deus, mais uma vez, clamar pela tua misericórdia nesse momento, que seremos todos nós, inclusive eu que estou nesse púlpito, seremos exortados pela tua palavra de forma pregada. Já ouvimos a tua voz, ó Deus, nos textos que foram lidos. Fomos abençoados ao ouvir a voz do nosso Deus. E agora ouviremos mais uma vez, ó Pai, a palavra do Senhor, a exortação que vem da tua santa palavra. E que nesse momento, ó Pai, o Senhor possa quebrantar os nossos corações, que o Senhor Deus possa impactar as nossas vidas, que o Senhor possa fazer com que a tua palavra, Pai, penetre nos nossos corações, e que essa palavra vire uma prática em nossas vidas todos os dias. Senhor, que nós não endureçamos o nosso coração nessa manhã, mas possamos nos render à tua voz. Que nós possamos, ó Deus, depois de ouvir a tua palavra, temos mais desejo, Pai, de sermos mais santos, de buscarmos mais a tua presença. Que o Senhor não permita que nós saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas transformados pelo teu evangelho. Que cada dia a tua palavra, Pai, nos conduza a sermos mais parecidos com teu filho Jesus, o varão perfeito. Que o Senhor nos dê graça nessa manhã. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, olhos para enxergar, ó Pai. Que o Senhor Deus ajude a homens, mulheres, as crianças, jovens, adolescentes, ó Pai, nos dando esses ouvidos. E que nós possamos ouvir a tua voz e atender. Que o Senhor tenha misericórdia desse pecador miserável que ocupa esse púlpito e que não é digno de estar aqui, mas foi chamado pela tua graça.
para que a tua palavra pudesse edificar a tua igreja. Que assim o Senhor, Pai, abençoe tanto a esse que fala, como a todos que vão ouvir a tua voz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, quando algo está com algum defeito, e aquilo é importante para nós, via de regra, nós não jogamos fora. Aquilo que é importante, nós não jogamos fora. Nós procuramos consertar aquilo que está com algum defeito, aquilo que está quebrado. Algumas pessoas têm problema no seu coração, o órgão, e precisam colocar um aparelho chamado marca-passo, exatamente para corrigir a batida do coração. O coração não é jogado fora porque é algo importantíssimo para nossas vidas. Então aquilo que é importante para nós, nós não jogamos fora, mas nós procuramos corrigir, seja um aparelho, seja um carro. Se o carro dá um defeito, você não vai imediatamente jogá-lo fora, você vai procurar corrigir aquele defeito. Quando nossos filhos, eles andam fora daquilo que é nossa vontade, nós também não jogamos fora, mas procuramos corrigi-lo. Então aquilo que é importante para nós, nós procuramos consertar, nós procuramos corrigir, para poder continuar fazendo uso. Se a sua casa tem algum defeito na estrutura, você não vai derrubar a casa, jogar fora e entregar para alguém. Você vai consertar. Por quê? Porque a casa é importante para você. E assim o apóstolo Paulo, inspirado por Deus nessa manhã, também ele vai nos ensinar, irmãos, que muitas vezes os membros da igreja precisam ser corrigidos, precisam ser consertados e não chutados e jogados fora. O apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, para aquela igreja, assumindo que de fato a igreja ainda pode pecar, mesmo depois de sermos regenerados. Mas quando a igreja peca, ao invés de ser jogado fora de forma imediata, se deve procurar corrigir o defeito para que o irmão continue a sua caminhada. E sendo assim, irmãos, a verdade que vai nos saltar aos olhos nessa manhã, desse texto de Gálatas 6, do versículo 1 ao 5, é que quando um irmão pecar, a igreja sempre deve tratar o pecado, mas nunca esquecer de olhar para si mesmo. Quando o irmão pecar, quando o irmão tiver algum defeito, a igreja, tendo conhecimento desse defeito, ela nunca pode deixar de corrigir, de tentar consertar aquele defeito, de tratar a vida do irmão. Nunca deve deixar de tratar o pecado, nunca deve deixar de confrontar, mas também nunca deve esquecer que todos na igreja são passivos de também cair, que podem também cair diante do Senhor. E quando nós caímos, nós precisamos ser levantados. E para ser levantado, muitas vezes nós precisamos dessa correção. O que o apóstolo Paulo vai ensinar, irmãos, para eles é que da mesma forma que algum irmão cai na igreja, nós podemos cair. Mas não é por isso que a igreja não vai tratar, mas deve tratar com muito temor e tremor, sabendo que também pode cair no mesmo pecado. O apóstolo Paulo, irmãos, nessa carta nós sabemos que ele está escrevendo para combater o falso evangelho. O evangelho da autojustiça, o evangelho da autoconfiança, da autossalvação, a qual você não confia totalmente em Cristo, mas em algo que você possa fazer ou deixar de fazer. Ele combateu firmemente os judaizantes, os falsos mestres.
Mas nesses últimos capítulos, o apóstolo Paulo pegou toda a teologia que ele já escreveu, ensinou para os Gálatas e está aplicando na vida deles. E agora ele não está mais falando para várias audiências, mas para uma audiência só, que é a igreja. O apóstolo Paulo já falou dessa liberdade que nós temos em Cristo, mas ele começa a falar também que nós precisamos ter cuidado, porque ainda temos uma natureza pecaminosa. E quando nós confiamos na nossa carne, fatalmente nós vamos cair nas obras da carne. A nossa natureza pecaminosa que está dentro de nós, que nós precisamos lutar contra ela. Uma luta que começa no dia que nós nos convertemos ou somos convertidos por Cristo. A nossa carne vai querer andar contrário àquilo que é a vontade de Deus para nós. E aí começa uma luta da carne contra o Espírito. Mas ele diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito e jamais devemos fazer a vontade dessa carne. E aí nós vimos que no sermão passado o apóstolo Paulo listou as obras da carne. Ele deu uma lista não exaustiva, mas ele pontuou alguns pecados da carne, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, invejas, bebedices e glutonaria. Mas também o apóstolo Paulo falou do fruto do Espírito, que é o que deve controlar o crente, e o fruto é do Espírito e não do crente. Nunca você pode esperar que você vá produzir isso. Você não tem como produzir, o fruto não lhe pertence. O fruto pertence ao Espírito Santo de Deus e só Ele pode produzir isso em nossos corações, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí ele fala que os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões. Aqueles que são crentes, eles crucificaram a sua carne com Cristo, porque nós estamos unidos a Cristo. Então nós devemos manter essa carne morta, não arrancar os pregos da cruz. Nós fomos crucificados com Cristo. E aí, irmãos, uma das evidências que nós andamos no Espírito de Deus é que nós não vamos andar cheios de vanglória diante dos outros, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Nós vamos saber exatamente quem nós somos. Nós somos pecadores restaurados pelo Espírito Santo de Deus. Então chega no versículo 6. O apóstolo Paulo vai dar um exemplo, de que alguém pode cair dentro da igreja. Um exemplo verdadeiro. E ele começa dizendo assim: irmãos. Veja que o apóstolo Paulo agora se dirige. Ele se dirige, irmãos, a essa fraternidade. E deixa eu voltar um pouco, irmãos, que eu não mostrei a divisão do texto. Que esse pecado deve ser tratado, nós veremos na parte A e na parte B do versículo 1. E a partir da parte C do versículo 1 até o versículo 5, que nós devemos olhar para nós mesmos. Então, na primeira parte, o apóstolo Paulo ele vai tratar que os pecados devem ser corrigidos, sempre. Na parte A e na parte B do versículo 1. E ele começa dizendo: irmãos, ou seja, Paulo se dirige à igreja. Ele fala dessa fraternidade. Ele não está falando para o mundo todo, ou para os judaizantes também. Ele está falando para aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Porque Paulo não chamaria de irmãos se ele tivesse se dirigindo a pessoas não crentes. Então ele se dirige dizendo irmãos, ou seja, ele fala para a igreja. Ele fala para a igreja verdadeira, para a igreja do Senhor Jesus. Para aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus, foram regenerados, têm o fruto do Espírito sobre suas vidas. E então ele diz: irmãos, aí veja, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, se alguém for surpreendido, não é o caso, irmãos, lá do versículo 21, no final, quando ele diz:
que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Ou seja, aquelas pessoas que vivem deliberadamente na prática do pecado e não sentem nada, que vivem mergulhado nisso e até gostam e não se envergonham, porque o pecado não causa dor nenhuma. Aquelas pessoas que já se entregaram a isso. O apóstolo Paulo fala aqui de alguém que foi surpreendido. De repente alguém foi surpreendido em um pecado, uma pessoa que cometeu esse pecado, surpreendido em alguma falta. A palavra falta aí no grego é pisar fora do prumo, pisar fora do caminho correto. Ou seja, a pessoa deu um tombo. E na caminhada cristã, irmãos, nós temos que entender que nós podemos tropeçar, nós podemos cair. O pecado não é mais algo que nós nos deleitamos. No mínimo você tem, irmãos, que ter vontade de lutar contra isso, porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo agora ilumina a sua mente para que você reconheça o pecado. E pecado, irmãos, é tudo aquilo que está em desconformidade com a lei de Deus. É a transgressão da lei do Senhor. E a lei do Senhor, irmãos, ela está de Gênesis a Apocalipse. Então o apóstolo Paulo diz: se alguém for surpreendido em um tombo diante de Deus, em algum pecado. E aí nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo assume isso, né, que nós podemos cair. Nós, crentes, não estamos imunes a uma queda. Acometemos algum pecado contra o Senhor que nos salvou. Então, irmãos, nós temos que ter em mente que uma vez ou outra nós podemos nos deparar com um irmão que caiu, que esqueceu a palavra de Deus e andou segundo a sua própria vontade. Aqui o apóstolo Paulo, ele não especifica qual foi a obra da carne feita, mas ele fala que houve aí uma quebra. Então o apóstolo Paulo diz assim: vós que sois espirituais, corrigiu. Devem corrigir. Ele se dirige aos espirituais. E não entenda, irmãos, os espirituais aqui como uma classe elevada de crente. Os espirituais aqui não é uma categoria mais alta dentro da igreja. Lá em 1 Coríntios também ele fala dos espirituais. Os espirituais aqui, irmãos, são aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. São aqueles que têm cultivado o fruto do Espírito. Ou seja, todos os crentes. O apóstolo Paulo diz, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que já são crentes, que têm cultivado o fruto do Espírito, já estão sendo dominados pelo Espírito Santo de Deus, vocês devem corrigi-o com espírito de brandura. Quando alguém cai, irmãos, deve ser corrigido. Deve ser corrigido. Mas a palavra corrigir aí, que foi traduzido, esse verbo, que foi traduzido no grego, ele era um verbo usado na medicina, na Grécia. E ele dava o significado de recolocar o osso no local onde foi quebrado. Realinhar as coisas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se alguém for apanhado em alguma falta, nós devemos levá-lo novamente ao local, ao caminho. Esse verbo também, ele aparece, o mesmo verbo traduzido aqui como corrigir, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 19. Quando ele diz assim, Marcos, capítulo 1, versículo 19. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. O verbo consertar aí é o mesmo lá que foi traduzido por corrigir. Então essa ideia de consertar. Aquilo, se algum irmão falhou, caiu, saiu fora do caminho, ele deve ser, irmãos, consertado. Ali
Em Marcos era uma rede que estava furada. E aquela rede furada estava danificada, os peixes não ficavam dentro dela. Então eles estavam consertando, costurando a rede. Estavam corrigindo aquele defeito, para que a rede voltasse a funcionar. Então, irmãos, o apóstolo Paulo nos disse que se o irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, devem corrigir esses irmãos. Mas não de qualquer forma, com espírito de brandura. Assim como Deus faz. Com espírito de bondade. Com essa longanimidade, com essa benignidade. Assim como Cristo fez com muitas pessoas. Assim como Cristo esteve diante daquela moça que foi apanhada em adultério. Cristo tratou ela com brandura, mas ele corrigiu o pecado dizendo, não peque mais. Assim como Cristo tratou aquela prostituta que lavou os seus pés, ou o ladrão da cruz. Então, se alguém cair, irmãos, é com esse espírito de brandura que nós devemos tratá-lo, mas veja, nunca deixar de corrigir, nunca deixar de aplicar essa correção, de consertar aquilo que está quebrado. Alguém que caiu, irmãos, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser levantado. Alguém que caiu, que pecou contra Deus, está enfermo espiritualmente. E o único remédio, irmãos, para isso, a única forma de corrigir, é quando se aplica uma disciplina. Abra lá a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12. O autor aos Hebreus também vai usar a palavra corrigir muitas vezes. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Diz assim: ora, a nossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue. Estás esquecido da exortação, como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não desmaie quando por ele és reprovado. A palavra aí, o verbo corrigir, a correção que vem do Senhor, ou seja, o conserto. Aí veja o versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção, de que todos se têm tomado participante, logo sois bastardos e não filhos. Veja, irmãos, se você está sem a correção, talvez você não seja filho de Deus. Então, se uma igreja não exerce essa correção através da disciplina, é uma igreja que não se importa. Se Deus não corrige uma pessoa, é porque Deus não está se importando. Porque Deus corrige aquele que Ele ama, aquele que é seu filho. É por isso que uma das marcas da igreja verdadeira é essa correção através da disciplina. Mas veja que em nenhum momento aqui a disciplina é aplicada como um castigo, mas como algo feito para restauração, para restituição. Seja ela a disciplina de exortação, seja ela a disciplina de afastamento, ou até mesmo a disciplina de excomunhão, como nós vimos lá em 1 Coríntios 5. Que o apóstolo Paulo, irmãos, aplica ali, junto com o conselho daquela igreja, uma disciplina de excomunhão àquele jovem que estava possuindo a esposa do próprio pai. Não sabemos muito bem o que está acontecendo, mas o apóstolo Paulo está indignado não apenas com o ato do rapaz, mas com a liderança que não estava fazendo nada. Então ele diz que entrega o corpo daquele rapaz a Satanás, ou seja, está expulsando ele da igreja. Mas ele dá a finalidade para que o seu espírito seja salvo no último dia. A disciplina aplicada com a intenção correta, a intenção de restauração. Mas nunca, irmãos, devemos deixar de corrigir, como o apóstolo Paulo diz. Deixar de corrigir alguém que está envolvido no pecado
É você demonstrar que você não se importa com aquela pessoa. É por isso que uma igreja que não exerce a disciplina, ela não é uma igreja em si mesma. É uma igreja que não ama. É uma igreja que não se importa com seus membros. É uma igreja que não aplica esse princípio divino. O versículo 11, o autor aos Hebreus diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Frutos de justiça. A disciplina, irmãos, à primeira vista parece algo que não é bom. E muitas vezes a primeira reação da pessoa que vai ser disciplinada, e principalmente quando a disciplina é pública, é dizer: mas pastor, isso vai ser uma vergonha para mim. Como é que eu vou ficar diante dos irmãos? Minha reputação. E é exatamente com a reputação que muitas vezes nós estamos preocupados. Mas nós esquecemos que Cristo, o Senhor da glória, não se importou com a reputação dele. Ele deixou a glória do Pai, se revestiu de um corpo corruptível, tornou-se semelhante a nós, se humilhou a si mesmo, foi humilhado naquela cruz de forma pública. Todos viram, todos presenciaram o nosso Redentor pelado naquela cruz. Mas aquela humilhação do Senhor Jesus Cristo, irmãos, foi algo necessário para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, apesar de ser algo feito com espírito de brandura para todos aqueles que pisaram fora do caminho, jamais deve de ser exercida. Essa correção jamais deve de ser exercida, assim como um pai corrige ao filho. Porque se o pai ama o filho, ele vai corrigi-lo para salvar a sua alma, como diz Provérbios. Um pai que deixa o filho andar nos seus caminhos, da forma que ele quer, sem nunca repreendê-lo, sem nunca corrigi-lo, é um pai que não se importa, é um pai indiferente. A igreja não pode ter essa indiferença com aqueles que são irmãos. Nós precisamos corrigi-lo sim, sempre. O pecado sempre deve ser confrontado, sempre deve haver esse confronto. Nós nunca podemos fugir, irmãos, desse confronto. Nunca. O Senhor Jesus disse: quando o irmão pecar ou pecar contra ti, você vai ter com ele, você deve confrontá-lo. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não ouvir, dize à igreja. Se mesmo assim ele continuar sem arrependimento, o Senhor Jesus diz que ele deve ser considerado como gentil e publicano, não fazendo mais parte da igreja, mas ele tem o direito de ser confrontado. A disciplina, irmãos, é um direito de todos aqueles que são crentes. É um direito, é algo que visa o bem do faltoso. A nossa confissão de fé, no capítulo 30, que trata das censuras, diz assim na seção 3: as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensa semelhante, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Então, irmãos, aqueles que são apanhados em faltas, eles devem passar pela censura eclesiástica para o bem deles, para o bem dos ofensores, para a honra de Cristo. Quando nós tornamos uma disciplina pública, não é para envergonhar o irmão, não, é para trazer a igreja, porque a igreja é disciplinada toda junta, para desencorajar outros de caírem no mesmo pecado, no mesmo erro.
e para evitar, irmãos, a ira de Deus. Para evitar que você passe pela disciplina eterna no inferno. Porque se eu ver a minha filha enfiando o dedo na tomada, onde ela pode morrer, eu vou lá e dou um tapa na mão dela. E dói na mão dela. Mas aquele meu ato é visando o bem dela. Ela recebe uma dor menor para que ela não receba a dor maior do choque. Assim é a disciplina. Esse remédio ele é aplicado para muitas vezes livrar o faltoso da ira eterna de Deus. E você tem que lembrar, irmãos, que você vai escapar da ira eterna de Deus, porque o seu Redentor foi disciplinado no seu lugar. O Senhor Jesus, que não tinha motivo de passar por disciplina, ele passou por uma disciplina pública. Ele foi envergonhado, para que você não fosse jamais envergonhado diante de Deus. E é exatamente por isso, irmãos, que jamais nós podemos deixar de tratar os pecados dos irmãos, assim como o corpo, quando está sob uma enfermidade, precisa ser tratado para se recuperar. Jamais. Quando o irmão pecar, nós precisamos sempre, a igreja sempre precisa tratar o pecado. Não podemos cometer a perversidade de não tratar o irmão que está enfermo. Porque toda a igreja, irmãos, nós já temos falado da corporatividade da igreja. A igreja é um corpo. E se um membro está enfermo, toda a igreja está enferma. E um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Por isso os irmãos devem ser tratados, mas nós nunca podemos esquecer de olhar para nós mesmos. É que o apóstolo Paulo começa a tratar a partir do versículo, da parte C do versículo 1. E guarda-te, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga-se alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Guarda-te, para que não sejas também tentado. Entenda que você pode também cair no mesmo pecado. Entenda que você pode cair e tropeçar na mesma coisa também. Porque, irmãos, qual é muitas vezes a nossa reação quando nós sabemos que algum crente pecou? Eita, rapaz, eu sabia que aquele irmão um dia ele ia se revelar. Eita, mas que pecado escandaloso. Mas que irmão de atitude terrível, parecia tão santo, né? Como é que pode? E aí muitas vezes olhamos para nós mesmos e dizemos assim: eu jamais cometeria o pecado que aquele irmão cometeu. Eu jamais iria cometer um adultério. Eu jamais iria roubar alguém. Eu jamais cometeria um ato desse contra ninguém. Passamos a nos achar melhor do que o outro que foi apanhado. Porque esquecemos, irmãos, quem nós somos. E o apóstolo Paulo diz que aquele que corrige não pode ter orgulho nenhum achando que é melhor. Porque nós podemos cometer sim. Não, pastor, eu jamais cometeria um adultério contra meu marido, contra minha esposa. Eu jamais roubaria nada de ninguém. Meu irmão, você peca contra Deus.
Sabe quando é que você pode entender que você é capaz de fazer isso? É quando você peca contra o seu próprio Senhor. Porque todo pecado, em última análise, é contra Deus. Antes de ofender o seu irmão, você já ofendeu ao Senhor da glória, aquele que é todo santo. E pode ter certeza, irmãos, que todos os dias nós pecamos contra o Senhor, seja em palavras, atos ou pensamentos. É por isso que nós não somos melhores do que aqueles que foram apanhados em faltas e estão sendo corrigidos. Porque você tem a audácia, a coragem de pecar contra Deus. Como é que você não pecaria contra o seu próximo? Se você tem coragem de adulterar contra Deus, como é que você não adulteraria contra seu marido e contra sua esposa, se não for a graça do Senhor em sua vida? Exatamente por isso que ao invés de você apontar o dedo para aqueles que caíram, se assentando na cadeira do fariseu, se achando melhor do que todos, você deve clamar pela misericórdia do Senhor, porque ali poderia ser você. Pode ter certeza que por pior que seja o pecado que o irmão tenha cometido, que pela graça de Deus está sendo corrigido, você poderia fazer pior. Pode ter certeza, se não fosse a graça do Senhor. É por isso que nós devemos, irmãos, corrigir as pessoas com muito temor e tremor no coração, sabendo que nós não somos melhores do que eles. Que ao invés de estar condenando o irmão que está sendo corrigido, nós devemos ser amparo para ele, levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Nós devemos ajudar o irmão a levar o seu fardo e não empurrar mais peso sobre ele. Não empurrar mais condenação sobre ele. Porque se o irmão é crente e ele é apanhado alguma falha e ele está sendo corrigido, com certeza que aquele irmão está sofrendo, está levando um peso sobre ele. E a igreja, irmãos, que é o mesmo corpo, está junto com ele, ao invés de condenar, deve ajudá-lo. Porque a intenção, irmão, de se aplicar uma correção, como a própria palavra de Deus diz, deve ser no sentido de levantar o irmão novamente, de trazê-lo de volta, de levá-lo de volta ao caminho de Cristo. E nós deveremos ser, irmãos, esse suporte. Quando em outro texto o apóstolo Paulo diz que nós devemos suportar uns aos outros, não é a questão de você dizer assim: rapaz, eu não gosto muito do presbítero Bruno não, mas eu suporto ele. Não, irmãos, é ser suporte. É ser um amparo para o irmão. Naquele momento mais difícil que o irmão caiu, que está sofrendo. Irmãos, porque não existe momento mais difícil para um crente do que quando ele está vivendo em pecado. E ele está sendo tratado, quando Hebreus diz, né, toda disciplina, a princípio parece algo ruim. Traz um sofrimento, irmãos, e traz um sofrimento por quê? Porque a pessoa é crente. Se a pessoa não é crente e ela recebe uma correção, ela não sente nada. Não causa nada no coração. Há uma frieza. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E termos certeza, se nós achamos que somos alguma coisa nesse mundo, nós estamos cometendo um engano miserável. Nós não somos melhores do que ninguém. Você não é melhor do que um assassino, você não é melhor do que uma prostituta, você não é melhor do que o pior ladrão que existe. Você só foi alcançado pela graça de Deus. Você não é melhor do que o irmão que está sendo disciplinado. Aquele irmão está sendo alvo do amor de Deus do mesmo jeito que você. Aquele irmão que está passando pelo momento duro porque o pecado quebrou a sua comunhão com Deus.
seja lá ele qual for, seja lá o pecado que ele tenha cometido, ele quebrou a comunhão com Deus. E o que está acontecendo, irmãos, no momento da correção, da disciplina, é que Deus está demonstrando o seu amor, a sua graça e reconduzindo aquele irmão ao seu caminho. E Deus sempre corrigiu o seu povo. Sempre. Deus foi amoroso com o seu povo, corrigindo. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver várias vezes esse ciclo. O povo pecando, Deus derramando juízo, derramando disciplina, o povo se arrependendo, Deus aceitando o povo de volta. Mas quando o povo pecava, Deus corrigia de novo, porque Deus ama o seu povo. Assim nós devemos olhar, irmãos, para aqueles que estão caídos. E não devemos olhar para nós mesmos achando que somos melhores do que Ele, porque isso é um engano em nossas vidas. Nós devemos nos entristecer com o irmão, chorar com ele, sentir a dor dele, porque somos um corpo. E não há ninguém na igreja, irmãos, melhor do que o outro. Mas muitas vezes a vara de medir é nós mesmos. Somos nós mesmos. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Nós devemos olhar, irmãos, não é para nós mesmos. Essa palavra prove aí no grego é a palavra provado. E é nos comparando com Cristo que nós temos que fazer isso. Você não deve medir o seu irmão por você mesmo. Você não é o exemplo a ser seguido. Ninguém na igreja é o exemplo a ser seguido, é o varão perfeito. A nossa meta, irmãos, é Cristo. É nos comparando com Cristo. Não é se comparando com o irmão. Não se compare com irmão nenhum, mas se compare com o Senhor da glória, com o varão perfeito. Nós devemos olhar para nós mesmos e nos compararmos com o Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso labor, esse deve ser o nosso trabalho. Todos os dias nós temos que ver, será que eu estou mais parecido com o Senhor Jesus? Será que eu estou mais me parecendo com Ele? Será que cada dia mais eu me afasto do velho homem? Será que cada dia mais eu mato a minha natureza pecaminosa e eu pareço mais com Cristo? E não se achar melhor do que o irmão. Porque você não é. Nós devemos, irmãos, entender que nós podemos ser tentados e podemos cair na mesma tentação, no mesmo erro. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não podemos nos julgar se é alguma coisa. No versículo 5, o apóstolo Paulo termina fazendo uma advertência: porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas pastor, não tem uma contradição com o 2 que diz que levai as cargas uns dos outros? Cada um levará o seu próprio fardo, irmãos, diante de Deus. Quando chegar diante de Deus. As cargas, a palavra carga aí no grego era algo bem maior. A palavra fardo é como se fosse um pacote, uma mochila, que cada um vai se apresentar diante de Deus com aquilo que fez. Cada um. Cada um vai prestar conta daquilo que fez na sua caminhada. Você não vai prestar conta pelos erros dos outros, mas você vai prestar conta a Deus pelos seus erros. Você estará diante de Deus com esse fardo, diante do juiz, dos vivos e dos mortos, aquele que sonda os corações. Você estará com esse fardo diante dele. E a única coisa que vai lhe salvar é se Cristo tomou esse fardo para si. É se Cristo tomou esse fardo para si e foi disciplinado lá naquela cruz no seu lugar.
É o que vai fazer você ser aprovado diante do Senhor com as suas obras. Porque se você chegar diante do Senhor com as suas obras, com aquilo que você fez, sem Cristo, você está perdido. Porque as suas obras trarão condenação para você mesmo, para a sua vida. É por isso, irmãos, que nós necessitamos desesperadamente do nosso Senhor Jesus. Nós necessitamos confiar totalmente nele e somente nele. Que nós não somos nada, nós não temos condição de apresentar nada diante do Senhor. As suas melhores obras sem Cristo não passam de trapos de imundície. As suas obras sem Cristo não vão lhe servir de nada quando você chegar com o seu fardo de pecados diante do Senhor. Mas o que vai lhe servir, irmãos, é se esses fardos foram jogados nas costas do Senhor Jesus e ele foi disciplinado, ele enfrentou o inferno por você naquela cruz. É a única coisa que vai lhe salvar. Nós não somos melhores do que ninguém diante de Deus. Você pode até dizer, mas pastor, eu conheço algumas pessoas que não são crentes, que manifestam essas obras aí, esse fruto, algo parecido com esse fruto do Espírito. São pessoas alegres, são pessoas longânimas, são pessoas boas, são pessoas mansas, mas apenas diante dos homens, meus irmãos, não diante de Deus. Se a pessoa não é crente, ela pode ter até um lampejo de graça diante dos homens, mas de Deus jamais. Diante de Deus nós somos todos iguais. Todos nós merecemos o inferno. E só não vamos recebê-lo porque Cristo já recebeu no nosso lugar. E por isso nós somos salvos. Irmãos, quando alguém na igreja for surpreendido em algum pecado, a igreja é responsável, através da sua liderança, de tratar esse pecado, de usar aquelas chaves que foram entregues a Pedro, que não são as chaves do céu, que liga e desliga, mas a pregação e a disciplina eclesiástica. Se alguém for apanhado em alguma falta, irmãos, precisa da correção, mas nós jamais devemos deixar de olhar para cada um de nós e sabermos que somos pó, não passamos de pó. E não é o vaso que vale alguma coisa, somos vasos de barro. Somos vasos de barro. Mas é o Espírito de Cristo que habita em nós. Isso é o que nos faz valorosos diante de Deus. Que Deus aplique essa verdade aos nossos corações. Que Deus nos faça lembrar dessa exortação do apóstolo Paulo. Quando nós nos depararmos com alguém apanhado em falta, até mesmo sendo corrigido, até mesmo sendo exposto publicamente, nós venhamos a nos lembrar, irmãos, dessa exortação do apóstolo Paulo, e venhamos a nos lembrar e pensar e clamar: Senhor, tenha misericórdia, porque poderia ser eu ali, poderia ser eu sendo disciplinado, poderia ser eu sendo envergonhado, poderia ser eu sendo corrigido, se não fosse a tua misericórdia. E orarmos e confiarmos e andarmos juntos com os irmãos, não para expulsá-los, mas para restaurá-los, como a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a amarmos os nossos irmãos e sermos esse suporte, não importa a situação que eles venham passando. Curve a sua cabeça. Vamos orar agradecendo pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela exortação da Tua palavra.
Te agradecemos, ó Deus, pela bondade do Senhor em corrigir os nossos erros, pelo amor do Senhor derramado sobre nós. E que esse amor, Senhor, possa se manifestar em nossas vidas e também assim possamos tratar nossos irmãos. Que nós não venhamos a ser omissos, ó Deus, diante do sofrimento dos irmãos em meio aos seus pecados, mas que nós possamos enfrentá-los, custe o que custar, ó Deus, mas com o sentimento de restaurar, de restituir, de consertar, como diz a Tua palavra, aquilo que estava quebrado. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe como igreja, que o Senhor nos ajude, e que essa palavra, Senhor, tenha sido aplicada em nossos corações. É o que nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.